Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 28 de agosto de 2012. Os 50 anos da psicologia no Brasil. O tema de nossa entrevista de hoje é a violência psicológica. Os detalhes do segundo encontro de acompanhamento de revezamento do programa Pro-Letramento. Um mercado promissor. A vigilância privada cresce a cada dia. Para atender uma demanda, os empresários ampliam as empresas. Música de qualidade. Na véspera de feriado tem a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O evento gratuito serve para comemorar o aniversário de Uberlândia. E na série de entrevistas sobre os 124 anos da nossa cidade, tem as festas boêmias, que atraem muita gente e já se tornaram tradicionais. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Para atender a demanda de mercado, um empresário da cidade precisou ampliar a sede da empresa dele. O grupo atua há 5 anos no setor de vigilância privada e atende 16 cidades no estado de Minas Gerais. Para suprir uma demanda de mercado, este empresário precisou ampliar a sede da empresa. O grupo atua há 5 anos no setor de vigilância privada e atende 16 cidades no estado de Minas. Nós oferecemos o serviço de segurança patrimonial armada e desarmada. Nós fazemos uma avaliação do risco, nós elaboramos um plano de segurança e fazemos o monitoramento 24 horas. O principal cliente de Flávio é o governo. Ele participa de diversas licitações para atender a demandas de vigilância de órgãos públicos. Para isso, precisou investir na capacitação e seleção de funcionários. Todos os nossos vigilantes, eles são formados em escola autorizadas pela Polícia Federal, tá certo? Então, ele tem uma grade curricular neste curso. Então, ele vai ter noções de direito, vai ter manejo de arma e munição, relações interpessoais. E, além de todo esse curso que ele faz, nós trazemos ele para dentro da empresa e fazemos o treinamento atendendo à necessidade do nosso cliente. Atualmente, o Brasil tem registradas 2.000 empresas que atuam no mercado de segurança privada. O faturamento do setor chega a movimentar 32 bilhões de reais por ano. Além disso, o número de vigilantes particulares registrados legalmente é de 600 mil, ultrapassando o contingente das polícias federal, civil e militar, que é de 500 mil. Em tempos de insegurança, elas estão por todos os lados. As câmeras, os alarmes, os sistemas de vigilância privada têm ajudado a solucionar crimes e, inclusive, inibir a ação de bandidos. A segurança privada hoje em dia é o que está ajudando muito na segurança pública. Hoje em dia tem muita procura de câmeras, onde está desvendando homicídios, arrombamentos. Sempre tem alguma casa que tem uma câmera que focou aquele miliante. Então, hoje em dia, a segurança privada, ela está em todas as classes. Segundo este empresário, que atua há 25 anos no setor, o preço dos equipamentos vão de 2 mil a 20 mil reais. O sistema de CFTV hoje, um sistema de câmera, você consegue, com 2 mil reais, ser um sistema bom. E onde você consegue trafegar via internet, qualquer lugar do mundo, você consegue visualizar a sua casa, a sua rua, que é uma área pública. Este consultor em segurança explica que antes de contratar este tipo de serviço, é preciso ficar atento a alguns detalhes importantes. Verifique, em primeiro lugar, se a empresa é uma empresa idônea, se a empresa está funcionando conforme a lei, se ela está funcionando conforme as exigências da Polícia Federal, se ela está cadastrada na Polícia Federal, de forma que ela possa prestar um serviço com suporte. Um suporte técnico, um suporte legal, sem trazer nenhum transtorno, sem trazer nenhum problema para o cidadão. Ainda segundo o especialista, é necessário fortalecer a parceria entre a segurança pública e privada. Visa também dar apoio, dar suporte, complementar aquele trabalho da segurança pública. Eu acho que poderia ter uma parceria maior, ter uma articulação maior entre os órgãos de segurança pública e a segurança privada. Para este vendedor, depois que os equipamentos foram instalados na loja, ele trabalha com a sensação de mais segurança. Nós queremos, depois que fechar o estabelecimento, ir embora para casa e ficar em paz também, com tranquilidade.
Acontece até amanhã o segundo encontro de acompanhamento, de revezamento do programa Proletramento. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Marília Vilela, que é coordenadora deste programa. E a primeira coisa que eu quero saber, Marília, é o que é este programa que se chama Proletramento. Boa noite. Boa noite. O Proletramento é um programa de formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental, nas áreas de matemática e de alfabetização em linguagem. É um programa do MEC, que é oferecido em parceria com as universidades federais e com os municípios. Pois é, e na verdade tem um nome de revezamento porque tem uma turma que fez o ano passado e agora está fazendo outro tipo de aprendizado, não é? Exatamente. No ano passado, os professores, nesses 34 municípios que nós atendemos, que fizeram a formação na área de matemática, estão fazendo esse ano em alfabetização em linguagem e vice-versa. Os que fizeram de alfabetização em linguagem estão fazendo em matemática. Você me falou que a participação de professores de vários municípios, né? São 34 34 municípios da região. E o que vocês fazem nesse tipo de encontro, de ensinamento, que vocês levam a esses professores a oportunidade de melhorar a qualificação profissional para melhorar a educação nesses municípios? Como é que é? Então, é um programa muito interessante porque ele é fundamentado nas mais recentes pesquisas sobre formação de professores, em que a gente sabe que o professor aprende em cima das questões que a prática coloca para ele, né? Por isso ele se chama formação continuada. Então, é um programa de formação teórica que faz uma revisão ou mesmo apresenta ao professor alguns conceitos, alguns conteúdos que ele não dominava anteriormente, mas, ao mesmo tempo, faz um acompanhamento da prática desse professor. Então, não é só saber o que é a matemática, qual é o conteúdo de matemática, mas quais problemas aparecem com as crianças durante esse aprendizado, como ensinar melhor, como ser mais efetivo nesse ensino para o aprendizado ser melhor. E tem funcionado? Vocês já fizeram no ano passado, estão fazendo esse ano? É um programa que funciona desde 2005, desde 2006 ele é oferecido pelo MEC, a nossa universidade tem oferecido desde o ano passado a primeira etapa, e nós estamos encantados com as avaliações, com os resultados obtidos, porque a gente sempre acreditou nisso, né, que esse acompanhamento da prática dos professores é muito importante, mas nunca tínhamos essa oportunidade de vivenciar esse processo. Então, a gente está muito satisfeito com o resultado, as avaliações feitas pelos municípios são muito efetivas, os professores têm que se envolver muito com essa atividade, mas eles têm um retorno muito grande, se sentem valorizados como profissionais, né, valorizados, e os alunos também avaliam muito positivamente os aprendizados que têm acontecido. A gente tem tido relatos maravilhosos. Que coisa boa, a gente espera que continue esses encontros de vocês. Eu sei que agora não dá para a gente falar inscrição, porque está acontecendo, começou ontem e termina amanhã. Isso. Mas existe a possibilidade de futuramente outros professores participarem? O que tem que fazer para isso? Como é que é? Esses programas são feitos pela adesão dos municípios no MEC, né? Nesse ano, por exemplo, aconteceu até 30 de julho agora a inscrição dos municípios para o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é um programa que vai além do proletramento, que vai ser oferecido no ano que vem na área de alfabetização em linguagem. Então, os municípios fizeram adesão, os professores nos municípios que estejam interessados têm que manter o contato com os seus os secretários de educação, os coordenadores da escola, os diretores da escola, para poderem estar participando dessas atividades no ano que vem. Tá certo. Marília, muito obrigado, parabéns por esse trabalho de vocês e continue sempre assim, trazendo balanços positivos para a gente. Muito obrigado, viu? Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. No Triângulo Mineiro, o dia fica ensolarado. A temperatura máxima deve ficar em torno de 27 graus no período da tarde e a umidade relativa do ar fica em torno de 30%. Em Uberlândia, sol com algumas nuvens pela manhã e também à tarde, mas não há previsão de chuva. A mínima prevista é 18 graus e a máxima não passa de 28. Veja agora como fica o tempo em outras regiões do estado. A quarta-feira em Araguari será de sol com algumas nuvens. Não deve chover, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Planura, o tempo fica ensolarado pela manhã e à tarde, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Lagoa Grande, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. A quarta-feira em Pedrinópolis será de sol pela manhã, sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 17 e 28 graus.
E depois do intervalo, a violência psicológica é o tema da nossa segunda entrevista em comemoração aos 50 anos da psicologia no Brasil. A gente volta já. Demorou, mas depois de reunir mais de 1 milhão de assinaturas, a gente finalmente conseguiu. A lei da ficha limpa já está valendo. E eu, que nem sou obrigada a votar, faço questão de depositar a minha confiança em candidatos dignos do meu voto. Candidatos limpos. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Será realizada em setembro a 6ª Semana Científica do curso de Educação Física, que tem como tema ciência e compromisso social, implicações na saúde, desporto e educação. O evento vai contar com a presença da professora doutora Sandra Matsudo e do professor Dr. Cláudio Bosque, além de profissionais renomados de Uberlândia e região. A semana acontece de 20 a 22 de setembro, no campus da Educação Física e Fisioterapia. Mais informações no site faef.ufo.br. E esta semana nós estamos mostrando uma série de entrevistas para comemorar os 50 anos da psicologia aqui no Brasil. E o tema de hoje é a violência psicológica. Para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Marina Drummond, que é psicóloga e que está aqui, nos atendeu para falar um tema. Ontem a gente falou sobre a questão do estresse, né? E hoje nós vamos falar da violência psicológica, que talvez pode ser causada até pela de ontem, né? A questão do estresse. Como, por exemplo, antes de dar os exemplos, na verdade, eu quero saber, para quem ainda não sabe, o que é violência psicológica? Boa noite. Boa noite, né, Kelso? O ato da ele é bem diverso, né? Mas, assim, resumidamente, é quando há uma opressão em cima do outro, né, do outro sujeito, e ele vai se encolhendo, ele vai permitindo, né, vai deixando que aquela opressão, de qualquer forma de humilhação, seja, entendeu, de vários aspectos, mas que o sujeito vai ficando oprimido dentro de si mesmo, né? Ele acaba acreditando que essa opressão é dele. É a violência que entra muito insidiosa, né? Ela não entra assim como uma violência física, né, que você vê. Ela não, ela vai aos pouquinhos, vai, né? Acumulando aquilo, a pessoa vai murchando e a outra pessoa que comete esse tipo de violência vai crescendo em cima da outra. Exatamente, quer dizer, não só ela, o opressor, né, vai se sentindo maior, como o oprimido está enxergando o outro maior também e não se enxergando, que eu acho que esse aí é o ponto ideal para se trabalhar na psicologia, né? Em cima desse... E geralmente quem sofre disso são pessoas que são mais tímidas, elas não costumam rebater, às vezes, algum tipo de violência. E nessa questão de acumulando, aí chegam as doenças, que aí chegam num ponto mais complicado, né, Marina? O Kelso, tem até essa questão não só do rebater, como muitas vezes o opressor, ele configura a coisa de tal forma que aquela pessoa que é oprimida, ela que é a vilã. Então, assim, tem uma troca, né? E, assim, uma permissão para essa troca. Não permissão consciente, mas muito no nível inconsciente. Permite que o outro diga, assim, sabe, uma coisa que é a verdade desse outro, não de quem está sofrendo. Sim. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, infelizmente nosso tempo é curto, eu quero saber o seguinte, o que fazer diante de situações como essa? Por exemplo, a violência psicológica dentro do local de trabalho. Aquele patrão que a gente brinca que é o patrão pitbull, que briga com todo mundo, que dá esporro em todo mundo, na frente de todo mundo, e acaba com a vida daquele empregado que se sente mais acometido. Ou, por exemplo, dentro de casa mesmo, o marido com a mulher, até tem a violência física, né, que o marido comete com a mulher, e geralmente isso é consequência de uma violência psicológica anterior. Nunca nasce a violência física, geralmente ela não é a primeira que aparece, né? Quanto à questão do patrão, né, que briga com todo mundo, o pitbull, etc., né? A pessoa que está vivenciando essa situação, ela tem que separar muito bem o que é do patrão e o que é dela, para ela não se sentir diminuída. Eu acho que essa é a grande separação, né? Do que eu falo que é para não absorver, entendeu? A gritaria ou a opressão do patrão em cima de si, se
diminuindo. Ela tem que conversar, tem que entrar na briga também, como é que é? Porque às vezes tem aquela questão, aquele relacionamento, não é meu patrão, eu tenho que aceitar, não posso falar nada. Olha, depende muito da situação, né? Depende muito. Porque isso pode custar, inclusive, emprego. Pode custar um emprego. Você pode até, em termos de denúncia, você pode, né, fazer denúncia, enfim, levar até um processo. Então, assim, tem várias formas. Cada e tem caso também é um caso, aquela né, de Marina? não absorver, entendeu? Do patrão, a loucura do patrão, né? Assim, bom, o cara é doidão mesmo, deixa quieto, deixa eu fazer o meu. Tá certo. Marina, antes de terminar com você, eu gostaria que o Rafael filmasse aqui, porque tem a Unipsico, que é uma entidade, uma cooperativa, né, que está ajudando a gente essa semana, o pessoal todo da Unipsico vindo aqui. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu sei que a Unipsico está ajudando a gente muito esta semana e a gente espera que cada dia que passa tenha um tema muito mais interessante. Muito obrigado pela entrevista, tá? E agora, mercado de trabalho, as vagas anunciadas hoje aqui no TV Notícias foram encaminhadas pelo Cine de Uberlândia. Aproveite! A empresa de alimentos BRF Brasil Foods está com 500 novas vagas de emprego para operadores de produção. É oferecido salário de mercado mais benefícios. Não é preciso ter experiência. Os interessados podem encaminhar currículo de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, para o endereço da Avenida José Teófilo Carneiro, número 1001, no bairro São José. Mais informações no telefone 3218-9876. Tem vaga ainda para operador de telecobrança. São 45 vagas com salário de R$ 822. Não é preciso ter experiência. Oportunidade para técnico em segurança do trabalho. É preciso ter experiência e o salário é de R$ 1.100 mais benefícios. Rede Fast Food em Uberlândia está com 20 vagas de emprego para atendente. Os candidatos devem ter mais de 16 anos, ensino médio completo e disponibilidade de horário para trabalhar em finais de semana e feriados. O salário é de R$ 793 mais benefícios. Os interessados em participar do processo seletivo devem procurar a sede da Fundação CDL ou enviar currículo para o e-mail samanta@fundaçãocdl.org.br. E daqui a pouco, na véspera de feriado, tem Orquestra Filarmônica em Uberlândia. Os detalhes dessa entrevista depois do intervalo. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Tem gente que acha que todo político é igual, que todos são sujos. Eu penso diferente. Tem muito candidato bem intencionado. É só a gente pesquisar. Ver se ele tem um passado digno e se suas propostas vão trazer benefícios para nós e para nossa cidade. Voto não tem preço. Voto tem consequência. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Esta semana, o TV Notícias está exibindo uma série de reportagens especiais em comemoração ao aniversário de Uberlândia. Hoje você vai saber um pouco mais sobre a história de quando o sol se põe e acendem-se as luzes, que é a boemia. Veja na reportagem de José Dagmar e Davidson Costa. Um cotidiano de festas que movimentavam a região. Bailes e casas noturnas, uma cidade que crescia e trazia consigo características de uma vida noturna bastante movimentada. Uma Uberlândia boêmia, tempos de histórias, encontros, festas e muito glamour. Este historiador escreveu um livro para contar esse cotidiano da noite, o Ontem ao Luar. Recorrendo a 2 fontes, as fontes orais e as fontes escritas. No caso das fontes escritas, recorri a 9 depoentes que viveram, de forma intensa o cotidiano noturno e boêmio da cidade. E procurei cruzar as falas, os depoimentos, as memórias desses sujeitos
com as fontes textuais, ou seja, com jornais, com revistas que circulavam com uma certa frequência na época. Relatos de uma sociedade conservadora e, ao mesmo tempo, ousada para aqueles tempos. Podemos dividir a noite uberlandense na Alta Boemia e a chamada Baixa Boemia. A Alta Boemia localizava-se onde hoje é a Rua Professor Pedro Bernardes e a Avenida Santos Dumont. Ali estavam localizados os principais bordéis da cidade e da região. Esses bordéis atraíam para cá um grande contingente de pessoas originárias do Triângulo Mineiro, assim como de todo o estado, assim como de todo o país. E também existia a chamada Baixa Boemia, localizada acima da Avenida João Naves de Ávila, naquele período histórico é onde passava a ferrovia da Mugiana. A famosa geografia do prazer se formou em alguns pontos da cidade. Nesse período, a Rua Santos Dumont, uma menina de família, ela estava terminantemente proibida de circular naquele espaço, para não respirar, para não incorporar, entre aspas, os malefícios do sexo. Não é? A própria procissão se recusava a passar naquela rua considerada a rua do pecado. Também eram realizadas grandes festas, os famosos bailes. É o que conta seu João Rodrigues, um dos personagens que colaborou com Júlio na pesquisa para escrever o livro. Era uma época da boa festa, as festas maravilhosas, de boemias tradicionais. João, também conhecido como Bolinho, conta que grandes nomes da música brasileira daquela época passaram por aqui. Quando a Orquestra Tabajara de Severino Araújo, do Rio de Janeiro, teve aqui, o cantor era o Jamelão, cantor. Eu tive o prazer de dançar, ouvindo o Jamelão cantar, e a Orquestra Tabajara fazendo aqueles arranjos. Severino Araújo virava a música do avesso. Nelson Gonçalves também passou por aqui, Elza Soares e vários outros artistas que hoje já não cantam mais, estão aposentados, né? Passaram tudo aqui por Uberlândia. Bolinho conta com saudade sobre os tempos que não voltam mais. Daquela Uberlândia eu tenho saudade dos bailes, né? Das festas, que hoje eles fazem, mas não são como aquelas, né? Segundo o historiador, ainda hoje a vida boêmia uberlandense tem características daquela época, porém com uma roupagem diferente. Hoje o gênero ou os gêneros musicais são diferentes, as formas de aproximação entre homens e mulheres são diferentes, os espaços são diferentes, não é? Mas o importante é que a noite continua a seduzir, a encantar as pessoas, por mais diferentes que sejam os espaços, os relacionamentos, não é? As músicas. Seu Bolinho declara o amor à cidade onde nasceu, foi criado, se divertiu e viu crescer toda a família. Eu tenho o prazer de dizer para todo uberlandense e para todo o Brasil: eu nasci aqui na cidade de Uberlândia, sou uberlandense mais puro porque eu nasci no primeiro bairro da cidade, o bairro do Patrimônio. Eu tenho orgulho de dizer que sou uberlandense, porque eu vi Uberlândia, você crescer, você é minha vida. Desperta a cidade mineira, orgulho da nossa bandeira. Desperta Uberlândia e mostra que é brasileira. E na próxima quinta-feira acontece em Uberlândia a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O evento será no estacionamento do estádio do Parque do Sabiá para marcar os 124 anos de Uberlândia. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com a Cristiana Reluí, que é assessora de comunicação e marca da Algar Telecom, que é organizadora deste evento. Cristiana, que coisa boa vocês trazerem um evento tão importante. Eu particularmente amo a orquestra e acredito que deve ser realmente um ótimo espetáculo, né? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite de estar podendo falar um pouquinho sobre essa apresentação. A gente também fica muito feliz, né? A Algar Telecom, pela segunda vez, vai trazer a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Uberlândia e por ocasião do aniversário da cidade, quando ela está comemorando 124 anos. Então a gente fica muito feliz. Esse é um projeto incentivado pela Algar Telecom,
por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E quando verificamos, então, a possibilidade de poder incentivar um projeto, né, dessa magnitude, e justamente antecipando aí o dia do aniversário, a gente entendeu que seria uma boa forma de presentear a cidade. E que forma, né? Eu gostaria de saber o seguinte, como que vai ser, que hora que começa, quem que pode participar? Eu sei que tem muita surpresa, não pode contar tudo, mas como que é a apresentação, para quem não sabe, para quem nunca viu, de uma orquestra filarmônica? A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é uma das maiores do Brasil, são 90 instrumentistas, né? Aí muito bem regidos pelo maestro Marcos Aracaki, que é um dos maestros também mais consagrados do país. E o que eu posso dizer, Kelson, que é emocionante. Para quem nunca teve a oportunidade de participar, né, é muito emocionante ter ali 90 instrumentistas tocando ao vivo. E a entrada é franca, aberta a todo o público a partir das 8h30 da noite, no estacionamento do Parque do Sabiá. Então nós estamos esperando, né, quem quiser tiver essa oportunidade de ver um espetáculo que é realmente único, né? É único mesmo, eu sei. E o Uberlândia precisa disso, né? Uberlândia precisa de eventos como esse, porque geralmente a gente vê muito na televisão, no YouTube, algumas coisas assim, e agora tem a oportunidade, você que está em casa, como a Cristiana falou, é gratuito, então é só ir lá e assistir, porque realmente é muito bom. Para aproveitar o tempo, eu sei que vocês também realizam uma Masterclass, né? Amanhã, quer dizer, um dia antes do evento, que é gratuito, mas nesse caso é fechado. Só rapidamente, Cristiana, fala pra gente o que é isso, pelo menos pra gente divulgar o trabalho de vocês. Uma das partes desse trabalho de projetos incentivados, né, por meio da Lei de Incentivo Estadual é a gente proporcionar também um pouco de formação. Então, o Masterclass é um evento gratuito, mais fechado para convidados, onde a gente vai proporcionar para os alunos da Escola de Música da UFO, do Conservatório, para a Orquestra Jovem, um momento de contato mais próximo com esses músicos tão experientes da Orquestra Filarmônica. Eles vão poder assistir um pouco e conversar com esses instrumentistas. Então, amanhã a gente também proporciona aí um momento de imersão. Quer dizer, eu fico muito feliz de ter um evento como esse, porque além de prestigiar o Uberlândia com um espetáculo desse gratuito na quinta-feira, vocês ainda estão trabalhando a questão do ensinamento da educação dessas crianças, desses jovens que querem aprender um pouco, porque realmente quando a gente vê, se você que está em casa nunca viu, na hora que chegar lá você vai ficar com vontade de tocar qualquer tipo de instrumento, porque realmente é muito bom. Cristiana, muito obrigado. Eu que agradeço. Na quinta, 8h30, né? Quinta-feira, 8h30, esperamos todos vocês lá, vamos assistir, que é um espetáculo único. E que seja um bom presente para Uberlândia. Muito obrigado pelo presente. Um abraço e pela entrevista também. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, quarta-feira, tem mais notícias e informações para você a partir das 6h30 da noite. Obrigado pela audiência, tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã.